Bárbara. Terus nggak tahu ya. Diserahkan dulu. Ah, é? Vai estar na frente hoje? Maravilha, tá bem. Vamos começar? Agora todos. Guarda o celular, por favor. Quero o celular em cima da mesa da apresentação. Guarda o celular. Quem vai começar a leitura? Eu tenho muito tempo para todos. Pode começar. Silêncio, que já começou. Existem várias formas de definir o tipo, alguns criadores definiram através de dois marcos de calendário. O ano de 1453 foi o seu início e o ano de 1795. 1453 marcou o momento que os povos muçulmanos conquistaram a cidade de Constantinopla, que era fundamental para o comércio de longa distância entre a Europa Ocidental cristã e regiões como o intestino. Essa conquista, como sabemos, interrompeu o comércio de especiarias e produtos de luxo entre Europa e Ásia, e foi um dos motivos para os europeus analisarem em busca de novos pontos. Esse processo de navegação de terras por elas desconhecidas foram concentrados em países criados em Obrigada. Nada que eu para esse parágrafo é novidade para nós. Por isso o título é Relembrando. Então, estamos relembrando. Esse parágrafo está dizendo de uma definição da modernidade que é por datas. Quais são as datas que tem aí no fim de início da modernidade? Vamos marcar as datas. 1453 e 1789. Primeira data. Primeiro só a data. Depois eu quero que vocês procurem no texto para mim por que o ano de 1453 é importante. E o que tem conquistar a cidade de Constantinopla? Acabou o Império Romano. E longa distância virava Interrompeu o comércio de especiarias e produtos de luxo. Esse aqui é o ponto aqui. É importante porque os muçulmanos conquistaram a cidade de Constantinopla, era importante para o comércio de longa distância. Alguém lembra como é que esse comércio de longa distância era chamado? Rota da Seda. Rota da Seda. Então a gente vai marcar aí que esse comércio da Rota da Seda foi interrompido. Então lá na quarta linha de baixo para cima, a gente vai marcar interrompeu o comércio de especiarias e produtos de luxo entre Europa e Ásia. Acharam? Interrompeu até a Ásia. Próxima pessoa para ler. Eu. É você. Antes da modernidade, as sociedades da África subsaariana eram relativamente isoladas com relação à Europa. Foi a partir da colonização que essa relação se começou. Com toda a violência envolvida na invasão matos do governo mundial.
sociedades africanas tinham formas diversas de organização social, seja organização em clãs ou famílias, até mesmo impérios. Pergunta de geografia agora. Onde é a África subsaariana? O que é a África? É a parte de baixo. De baixo relativamente. É a parte do deserto do Saara. Daí aquela Então aqui, África, deserto Saara. Cadê a África subsaariana? Aqui, né? É essa região aqui. Por que eu estou falando dessa região nessa capa de texto? Porque foi ela que chegaram. Isolada não. O que é antes de isolada? Relativamente. Era mais ou menos Por isolado. que é mais ou menos isolada? Porque não é que não tivesse nenhuma relação com a Europa. Mas tinha, mas os europeus não sabiam direito. Você se lembra do mapa que a gente viu? Ao tempão que era um mapa meio... que esse pedaço era meio assim, eles não sabiam direito qual era o tamanho, eles não tinham muita noção, mas sabiam que tinha alguma coisa pra cá. Mas eles não tinham muita noção. Então é relativamente, é mais ou menos. Eles queriam, eles sabiam que tinha mais coisa. Sim, eles sabiam, mas eles não tinham noção. Se eles não exploraram mais trabalho. Não nesse período, ainda não. Não, sim. Mas eles sabiam que tinha mais coisa. Sabiam que tinha coisa pra lá. Não sabiam. Eles só vão saber a partir do momento que eles saírem para as navegações e começarem a vir para cá. Eles vão ver que era maior do que vamos marcar isso então. A África subsaariana era relativamente isolada em relação à Europa. A sociedade da África subsaariana era relativamente isolada em relação à Europa. A sociedade da África subsaariana era relativamente isolada em relação à Europa. Quantas pessoas vão ler? Eu. Zero. Quem era o Sabe? As sociedades metamórficas eram totalmente isoladas em relação à Europa. Os mapas europeus até o século XIV mostram que eles não faziam ideia que existisse continente naquela região. As sociedades ameríndias, como podemos chamar de povos indígenas também, também tinham formas de organização social muito diferentes. Vamos marcar então que as sociedades américas eram totalmente isoladas em relação à Europa. Por que elas eram totalmente e não relativamente? Porque elas não sabiam que existia. Eles não tinham nem noção, eles pensavam que se eles viessem para cá, era água. E não era água, era o quê? As sociedades das Américas eram totalmente isoladas em relação à Europa. Não. Próxima pessoa. Já a Europa Ocidental, antes da modernidade, era caracterizada pelo sistema feudal, marcado por uma sociedade de tipo estamental, quase sem mobilidade social. Isso significa que os grupos sociais eram hierarquizados e divididos por privilégios de nascimento. Uma pessoa que nascesse em um grupo social considerado inferior, como o camponês, continuaria ocupando esse lugar nessa sociedade, sem possibilidade de ocupar um outro vestígio de poder. Certo, nós já sabemos disso. Que a sociedade, antes da modernidade na Europa, era marcada pelo sistema feudal, sociedade de tipo estamental. Aí no texto, onde é que está o significado de sociedade de tipo estamental? Uma mobilidade social. Sim, mas o que é o significado mais amplo? Os grupos sociais eram hierarquizados e divididos por privilégios de nascimento. Então vamos marcar sociedade de tipo estamental. Sociedade de tipo estamental. Oi? E depois da sociedade de tipo estamental a gente vai marcar isso. Os grupos sociais eram hierarquizados e divididos por privilégios de nascimento. Sociedade
É o quê? Não, mas no geral, o que é hierarquia? Poder. Dinheiro, Não. terra. O que significa a palavra hierarquia? Pode ser pobre e rico, pode ser outras coisas. É, divisão de classes sociais. Não necessariamente. Ó, sim, isso é sociedade estamental, mas hierarquia é uma coisa mais geral. Tem professor, poder. Não necessariamente. Ó, anota aí um cantinho que... Calma, para de chutar. Anota no cantinho que é hierarquia, que não está claro. Hierarquia é uma divisão qualquer que separa considerados superiores e inferiores. Então a gente pode estar falando de uma hierarquia social, de classe, de raça, mas a gente pode estar falando da hierarquia de uma empresa. Como é que é a classificação de quem é superior e quem é inferior? Manda e quem obedece. É, sei lá, o chefe, o presidente, o gerente está numa camada hierárquica menor, Que, né? né? Então a hierarquia é qualquer coisa nesse sentido de que tem o superior, aí depois vem o inferior, quem manda em quem, aí depois quem manda em quem. Então não necessariamente a hierarquia está falando de desigualdade, pode estar, gente, está falando igual. Mas só que não necessariamente, pode ser uma coisa de organização da uma empresa, entendeu? Não necessariamente a gente está falando sempre de hierarquia na sociedade. Mas, tipo, a denominação de hierarquia é algo que não é mal vista. Não. É só um dado. Você está descrevendo que existe uma divisão entre pessoas consideradas superiores. Sim. Mas não necessariamente. Quer dizer, você pode achar que não deveria existir hierarquia em lugar nenhum. É uma opinião. Não é que a palavra hierarquia seja. Próximo parágrafo, já perdi. Quem vai ler? Quem não leu ainda, quer ler? Assim, a sociedade social a desigualdade social era grande. Não existia a ideia que todos os seres humanos são iguais e têm os mesmos direitos. Pelo contrário, havia uma justificativa religiosa para basear a ideia que as pessoas são diferentes. E algumas são sim melhores do que e por isso merecem ter condições melhores de vida e diversos privilégios. Com isso, os membros do clero da nobreza viviam em condições de privilégios em relação à maioria da população, contando com trabalhadores e campos identitários. Certo, obrigada. Esse parágrafo aí, eu mesmo já fiz um sublinhado porque ele traz coisas muito importantes. Nessa sociedade feudal europeia, a desigualdade social era regra. Não existia ideia de pessoas que não são iguais e têm mesmo direito. Pelo contrário, uma justificativa. Então, ao invés de a gente sublinhar tudo, porque esse parágrafo todo é muito importante, a gente vai fazer uma marcação diferente, que é o seguinte. Tem as linhas de parágrafo assim. Vocês vão pegar essa canetinha que vocês estão sublinhando e vocês vão fazer uma chave do lado do parágrafo inteiro. E aí vocês vão botar estrela, ponto de exclamação, importante, qualquer coisa que vocês quiserem para chamar a atenção do parágrafo todo é importante. Tá? Esse último parágrafo aí. Fazer uma chave de novo. Segura? Tá ligado? Aqui é o furinho, vai ficar na cabeça. Não, é o anterior. Se tem uma trepinha, ó, já fora da página. Não tem mais ninguém. Quando virar a página assim, para saber que continua, você vai assim, ó. Para você saber que essa coisa vem lá do outro lado.
Foi? Pode continuar? Calma aí, Tiago, por favor. Tiago. Os trabalhadores da cidade começaram a se destacar e foram na modernidade para a parte social Não ouvi nada porque ouvi outro barulho. Esse parágrafo vai estar só destacando a nossa já velha conhecida nova classe social que vai surgir, que é a burguesia, para ela não ficar se sentindo triste, a gente vai marcar. A burguesia. Olha só. Sim. Eu estou tão desonrada que eu não tenho dó de tirar de sala da gente. Estou com sono? É bem para o feriado? Então você poderia agir com uma solução que eu estou vendo. Muito bem, a modernidade foi um período de transição. Quem vai? Alguém que não leu ainda? Alguém que não leu ainda e quer ler? Pode. A modernidade foi um período de transição. Outra forma de definir a modernidade é como um período de transição, isto é, de mudança, de transformação, entre sistemas sociais. No caso da Europa, a modernidade marcou a transição do sistema do feudalismo para o sistema capitalista. Mas o capitalismo foi a primeira forma de organização social que acabou dominando o mundo todo, fazendo com que praticamente todas as sociedades passassem a ter relações atravessadas por movimentações financeiras. Ou seja, esta nova sociedade, quase todas as coisas que fazemos para viver e relacionarmos com uns aos outros em alguma medida passa por comprar e vender. Então agora a gente está definindo a modernidade de uma outra forma. Primeiro a gente falou do período, agora a gente está definindo de que forma. O que é a modernidade aí, se for disparar? Modernidade não é capitalismo. O que é a modernidade? Olha para o texto, não olha para mim. Vocês olham para mim? É um período. Transição é o quê? Entre os sistemas sociais, nesse caso aqui, são quais sistemas sociais? Então a modernidade é uma transição, cara. Vamos marcar isso aí na terceira linha desse parágrafo. A modernidade é bem... Depende do seu parâmetro. Vamos marcar aí. Transição do sistema do feudalismo para o sistema do capitalismo. E o que o capitalismo faz com as nossas vidas aí, segundo esse parágrafo? O que ele muda? Segundo esse parágrafo. Ele foi o primeiro que dominou o mundo todo e aí... E aí, como é que ele muda as relações entre nós? Olha no texto. Certo. A gente pode resumir isso na última frase desse parágrafo. Nesta nova sociedade, quase todas as coisas que podemos fazer para viver, que fazemos para viver e nos relacionar uns com os outros, em alguma medida passam por comprar e vender. Vamos marcar isso aí. Se eu não vier aqui trabalhar 7 horas da manhã, eu não ganho meu salário, não posso comprar meu pãozinho francês, não posso pagar meu aluguel, não posso pagar um bem muito importante necessário para Deus nos negócios. Mesmo assim tem que dosar, porque no dia que você está passando mal com o calor, está ali, ó. Aí é outra, são outras regras. Foi, podemos ir para o
Próximo. Alguém que não leu ainda quer ler? Não leu ainda? Pedro. Ah, não, desculpa. Depois você vai, Pedro. Como conseguiu passar na sociedade em que ele existia, mas não era transformante, como no caso do feudalismo, ou até nem existia, como na sociedade civil brasileira, até o mundo que quase tudo é realizado pelo capital. As transformações incluídas na modernidade ajudam no começo. Certo, então coisas vão acontecer. Vamos fazer a gente passar de um mundo onde existia dinheiro ou não existia? Existia. Depende, lê aí. Onde que existia ou não existia? Não era tão Existia. No feudalismo, na Europa existia, mas não era tão importante, não era o que definia as hierarquias, quem era superior. E em alguns casos que não existiam, onde não existia dinheiro. Os povos indígenas, como é que eles faziam trocas? Como é que é o nome? Então, troca sem dinheiro, né? Sem envolver dinheiro. Não vou marcar nada aí, porque esse parágrafo está só levantando uma pergunta. Como é que aconteceu de uma coisa para outra? Próxima, Lê. Uma das transformações cada vez maior do dinheiro das trocas envolvendo competências, assim como o interesse na acumulação do ouro de tais produções. Isso é um tipo de expansão marítima na época, justamente aquele que os carregarem de um tesouro rico acumulado por cada país. Essa política de busca por melhores pessoas de acumulação de riquezas não conhecida como mercantilismo. Aí temos a primeira transformação, que vai ajudar a responder. Qual é a primeira transformação? Pode ser, o aumento cada vez maior do dinheiro e das trocas envolvendo compra e venda. Assim como Interesse na acumulação de ouro de tais pessoas. certo. Pode subir isso. Basicamente a primeira frase. O aumento cada vez maior até metais preciosos. Quem lê agora pra mim? Vou pegar as pessoas até. Alice, eu não lembro. Certo. Aí nesse parágrafo está trazendo um outro motivo que tem a ver com a escravidão. O que tem a escravidão a ver com a exportação do dinheiro? Porque como é que fazia essa pessoa na sociedade escravista que queria um escravo? Comprava com dinheiro. Então, a gente viu que foram milhões de pessoas que foram sequestradas para serem escravizadas. Todas as pessoas foram compradas e vendidas. Então, é dinheiro circulando. A gente vai marcar isso aí. O tráfico, na terceira linha, o tráfico de pessoas escravizadas movimentava muito dinheiro. O tráfico de pessoas escravizadas movimentava muito dinheiro. Oi? Pode ir, Matheus, por favor. Por fim, um lamento
Muito importante de transformação da humanidade foi o crescimento da importância da burguesia. Um grupo social que surgiu no feminismo, a partir dos comerciantes, com o aumento da importância do acúmulo de riquezas e da circulação de capital. Esse grupo, que era diretamente envolvido com o comércio e a compra-venda, se destacou entre os demais trabalhadores, ficando cada vez mais poderosos. Obrigada. Como é que a gente coloca aí qual é o terceiro elemento que tem de importância do aumento do dinheiro nesse parágrafo? O crescimento da importância da burguesia. Vamos sublinhar. O crescimento da importância da burguesia. Crescimento da importância da burguesia. Por causa desses aí que amaram nossos pedidos de chapa, porque não é bonitinho. Eu dizer que agora o nosso pedido da chapa deixou o pedido agora é bonitinho. Alguém mais que não leu quer ler? Quem não leu? João, lê pra mim, por favor. Silêncio, por favor. Porém, a burguesia e a modernidade enfrentavam obstáculos importantes. A sociedade estatal separava os grupos sociais de hierarquia Tá errado. Bota aí o segundo que definir. Eu falei isso pra vocês que o meu olho é criado e não detecta. Tá escrito que definir que definia. Bota um que definir que você explicar. Oi, Bárbara. É que ele definia muito. É, isso. Na verdade foi isso. Vai, João. Depois de mais poderosos, menos poderosos, pelo critério que as hierarquias feudais e os privilégios do Ocidente continuavam a ser na Europa. Isso era um problema para os burgueses, cada vez mais duro, que mais vontade mais Ó, esse parágrafo aí, ele é outro parágrafo muito importante. Só que a gente não vai escrever que ele é importante. A gente vai dizer outra coisa sobre ele. Ele é o parágrafo que localiza a treta. Qual é a treta? Qual é a treta? Ele tem Não podia subir. Por que não podia subir? Porque a sociedade, ó. Porque essa sociedade é estamental. Então marca aí o parágrafo todo, porque esse parágrafo todo é a treta. Faz a chave ali e marca. É a treta. É o problema. A treta que definia Que definia muito. Lá de tudo. Na verdade, foi então, pega uma daquela cadeirinha ali, Muito bem, continuando. Quem vai agora? Não pode colocar engano. Vai, Mariana.
Historicamente, a norma de comercialização foi para o carro através do processo histórico chamado de democracia. Para entender o que é uma revolução, podemos comparar esse conceito com a ideia. Pode continuar, Imagina uma casa. Desejamos fazer uma reforma na casa para resolver melhorias pontuais para essa mudança não mexe na estrutura da casa. O que se mantém? Uma revolução ao contrário, necessariamente significa alterar as estruturas. E alterar as estruturas normalmente podem demolir e estruturar a estrutura existente e construir uma estrutura nova educada. Eu usei a palavra estrutura muitas vezes, já me foi chamada a atenção em outro estudo. Que definia a estrutura estrutural. Exatamente. Aí nesse parágrafo é o que eu expliquei na semana que vem, que eu desenhei a casinha e desenhei o prédiozinho. Como é que a gente define o que é fazer uma reforma? Onde é que está a reforma nesse texto aí? Acha pra mim. Cadê a palavra reforma nesse texto aqui? Reforma. Achei essa palavra. Vamos marcar reforma. O que é fazer uma reforma nesse texto aí? Fazer algumas melhorias. Marca aí. Reforma. Reforma, cadê? Faremos algumas melhorias pontuais, mas essas mudanças não mexem na estrutura da casa. Ela é a Bárbara do Peraí. Reforma o quê? Ela não é uma revolução pessoal, a revolução do cara é assim. Agora o que faz isso. E revolução? O que é revolução? No texto. Alterar estruturas. Tá muito bagunçado. Tá bagunçado, tava bom, ficou bagunçado. Vocês já marcaram o que é reforma? Já marcaram o que é revolução? Revolução significa alterar as estruturas. Era isso que os grupos sociais menos poderosos tentaram fazer durante a chamada era de revoluções, destruir estruturas baseadas em desigualdade e nos privilégios feudais que organizavam a sociedade até então e construir outra estrutura social no lugar. Questão 1, 2 e 3, façam agora. Pode ser no caderno, pode ser no texto de folha. Pode fazer aí. Vou botar a parede aqui embaixo. Vou botar a parede aqui embaixo. Não, vou botar a parede aqui embaixo.
Ótimo, cara. Aqui. O Gustavo não tá vindo mais, não? Ele foi viajar hoje. Porque faltou segunda também. Segunda? Faltou na semana. Ele vem segundo. É porque faltou 3 quartas. Seguidas? É porque eu só dou aula lá. Aí quando ele fala. Eu vou ter que ligar pra esse cara. Gustavo! Vai reprovar por Hoje eu falta. só vim porque eu tinha esse. Ele falou ontem que não exatamente isso. Minha mãe deixou pra fazer que eu tinha essa. Maria Pedro Vinhas, Trabalho chato.